Quantas crianças sonham com o mês de dezembro? Contam até os dias. Porque sabem que vão ganhar um presente. Principalmente se passou de ano, fez as tarefas direitinho, né? É possível ganhar um presente no Natal. Quantas famílias sonham em poder ajuntar os seus filhos, seus parentes mais distantes, na ocasião do Natal, para uma confraternização? É um sonho. Quantas famílias sonham fazer uma boa viagem como presente de Natal, né? Sonham em poder comprar alguma coisa, trocar o carro, comprar uma bicicleta. Então, Natal, o mês de Natal, mês de dezembro, é sempre uma oportunidade para agradecer os sonhos que se realizaram e aqueles que ainda haverão de ser realizados. Quantos de vocês aqui tiveram alguns sonhos realizados no ano de 2018? Levante a mão. Todos, praticamente todos. Se tivesse a oportunidade de contar, né? Cada irmão ia chegar aqui e dizer: ah, o meu sonho era fazer uma viagem, ora, o meu sonho era que meu filho voltasse para casa, que eu arrumasse um emprego, que eu fosse avó, eu fosse pai, eu fosse mãe. E o sonho se realizar, entrar na faculdade, se formar no curso superior, e o sonho se realiza no tempo de Deus. E eu gostaria então de compartilhar com os irmãos o sonho desse profeta chamado Simeão. O sonho dele foi realizado justamente no dia de Natal. A Bíblia diz que, movido pelo Espírito de Deus, ele foi ao templo. Ele não tinha a menor ideia de que quando chegasse no templo, o seu sonho seria realizado. E qual era o sonho desse profeta? Ver o Messias nascer, tomar o Messias nos braços, orar com os pais do Messias. Ele sonhou isso a vida toda e seu sonho foi realizado. Mas a Bíblia diz que ele foi movido pelo Espírito até a casa de Deus. Isso significa que quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus, ou sonhamos movidos pelo Espírito de Deus, há uma grande possibilidade dos nossos sonhos se realizarem. Conforme a mensagem que a Ana Rita cantou, movido pelo Espírito Santo, nós passamos a sonhar com Deus e Deus passa a sonhar conosco. E há uma grande possibilidade de acertar, porque nós sonhamos nos planos de Deus, nos propósitos de Deus, nos desígnios de Deus. Isso é sonhar movido pelo Espírito de Deus. E os nossos sonhos se realizam. Mas é difícil pensar no Natal sem uma árvore, sem lembrar de uma árvore de Natal. Eu não sei se os irmãos conhecem a história ou as lendas sobre a árvore de Natal. Existem muitas lendas sobre a árvore de Natal, mas uma delas que eu mais gosto sobre a árvore de Natal é a história de Martinho Lutero, do pai da Reforma Protestante. Diz que ele costumava caminhar pelas florestas, principalmente à noite, para pensar, para refletir. E numa noite gelada, caminhando pelas florestas, ele se deparou com uma cena inusitável, maravilhosa. Ele começou a observar o reflexo do brilho das estrelas nos galhos dos pinheiros, naquela floresta. Aquilo reluzia. Ele começou também a observar o reflexo das luzes das estrelas nas neves que estavam derramadas, espalhadas pela árvore. E ele sentiu uma vontade enorme de agradecer. E ele começou a agradecer todos os sonhos que Deus o realizou. Agradeceu a Reforma Protestante. Ele agradeceu, sabe até o quê? O casamento dele. Ele sonhava em casar com uma freira.
Ele via tantas freiras bonitas ali no convento, mas ele não podia casar, e elas também não podiam casar, né? Eles tinham um voto de celibato, né? E ele via aquelas freiras bonitas, né? E ele realizou o seu sonho. Ele casou com uma ex-freira chamada Catarina de Bora. Agradeceu o casamento. E ele ficou tão emocionado que ele cortou um pedacinho de pinheiro, levou para casa, chamou a esposa, chamou os filhos e disse: eu quero tentar mostrar para vocês o que eu vi naquela floresta. Pediu para as crianças trazerem algodões. Tragam algodões. Espalhou algodões nas árvores. Agora, recortem estrelas de papéis. Pendurou as estrelas. Acendeu embaixo da árvore velas. E disse: agora vamos agradecer. Vamos agradecer tudo de bom que Deus fez para nós esse ano. E agradeceu. E quando os vizinhos chegavam lá na casa de Lutero e via aquela árvore, perguntavam, né? Ele contava a história. E daí os vizinhos foram aderindo à ideia de ter um pinheirinho de Natal em casa, com neves de algodão, com estrelas de papel, e agradecer. Agradecer. E ainda que seus sonhos não foram todos realizados, eu tenho certeza que o maior de todos os sonhos Deus realizou para a humanidade, que foi nos dar Jesus como um presente de salvação. Deus realizou esse sonho para toda a humanidade, nos dando esse presente de Natal, que é o dia do nascimento de Jesus. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês sobre como ver os nossos sonhos realizados em Deus, como Deus realiza os nossos sonhos, olhando para a experiência de Simeão. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que para Deus realizar um sonho para nós precisamos de ter a paciência daquele homem, a paciência de Simeão. Ele já deveria ter uma certa idade. E a paciência é o segredo para ver os nossos sonhos realizados. Quantos sonhos ficam interrompidos? Quantos sonhos ficam prejudicados por causa da impaciência? Vocês conhecem bem a história de Sara e Abraão. Depois que o anjo apareceu para Sara, qual passou a ser o grande sonho daquela mulher? Abraçar um filho herdeiro, um filho autêntico, o filho da promessa, chamado Isaque. Mas ela teve paciência para esperar? Não teve. E ela acabou abraçando o filho dos seus desejos, da sua vontade. E ela teve problemas com este filho, porque ela precipitou. Já a história de Ana foi diferente. Ela lutou, ela esperou, ela sonhou, sonhava ser mãe, sonhava em ter um filho, e Deus realizou o sonho dela. Ela teve um filho profeta, um filho juiz, dentro dos propósitos de Deus, dentro dos planos de Deus, movida pelo Espírito de Deus, ela sonhava. Paciência. Por isso que o salmista diz no Salmo 40: esperei pacientemente pelo Senhor. Tenha paciência se seu sonho ainda não se realizou. A impaciência pode interromper sonho, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Talvez a sua casa própria não chegou? Seu carro ainda não chegou? Talvez sua esposa ainda não chegou? Seu marido ainda não chegou? Seu casamento ainda não chegou? Espere, paciência, continue orando, movido e movida pelo Espírito de Deus. Simeão esperou a vida toda.
E uma outra profetisa chamada Ana, viúva de 84 anos, quando ela soube que Simeão estava lá orando pelo menino Jesus, ela passou a dar glória a Deus. 84 anos esperando essa bênção. Isso está, né, no mesmo texto, no versículo 36. Ela jejuava de dia, jejuava de noite, esperando ver esse dia. E ela viu esse dia. 84 anos esperando. Paciência. Paciência. Segundo lugar, aprendendo com Simeão, para Deus realizar os nossos sonhos, é preciso perseverança. E ele perseverou. A perseverança também é o segredo para a realização dos nossos sonhos. Quantos sonhos não se realizam porque quem está sonhando desiste? Abandona os seus sonhos. E os sonhos ficam pelo caminho. Nós podemos lembrar do Bartimeu. Bartimeu ficou ali gritando: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ele era cego, mas ele podia gritar, e ele não desiste. Diziam para ele: cale-se, cale-se, e ele gritava cada vez mais. Ele perseverou até que seu sonho se realizou. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O meu sonho é voltar a enxergar. Seu sonho vai ser realizado. Aquela mãe cananeia, ela ia atrás de Jesus clamando, e os discípulos diziam: essa mulher é uma gentia, ela não é judia, dispensa essa mulher. Mas ela persevera. O que é que uma mãe não faz por um filho? E ela vai até o fim, né? Até o fim. E Jesus então diz para ela: não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E o que ela diz? Os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Eu como até migalhas, mas eu preciso realizar um sonho. Qual é o seu sonho? Ver a minha filha curada, ver a minha filha abençoada. Ó mulher, grande é a tua fé, seu sonho realizou. Não desista. Não desista. Não desista. Perseverança. Para vocês que gostam de história, imagina se Thomas Edison desistisse do seu sonho. Se ele não perseverasse, ele não teria visto a sua primeira lâmpada acender. E quando ele morreu, todas as luzes da cidade se acenderam em homenagem a ele. Mas ele não desistiu. E os pessimistas estavam sempre de plantão. Você ficou louco, rapaz, acender lâmpada. E aí nós podemos lembrar, acho que esse vocês vão lembrar antes de mim, antes de eu falar. Esse nasceu surdo dos dois ouvidos. E alguém sugeriu à mãe que abortasse, porque essa mãe já havia tido alguns filhos com deficiência. E a mãe disse: não, eu vou ter esse filho. Mesmo surdo, ele nasceu surdo. E foi um dos maiores músicos clássicos da história da música. Qual é o nome dele? Ludwig Beethoven. Se ele tivesse desistido, não teria visto a sua primeira sinfonia ser tocada por todas as orquestras famosas do mundo. Perseverou. Perseverou. E agora uma história até brasileira, que é um orgulho nacional, né? Imagina se Santos Dumont tivesse desistido. Não teria voado no 14 bis. Imagina quantas lutas ele teve. E quantos pessimistas de plantão o cercaram. Dizendo: você vai morrer, você vai cair desse negócio. Mas a perseverança é o segredo.
dos grandes sonhadores. Sonhem, continue sonhando. Caleb estava com 85 anos e ele estava cheio de sonhos. Ele disse: eu quero essa terra de Hebrom, eu tenho planos para essa terra. Eu estou com o mesmo vigor de que quando eu tinha 65 anos. Quero trabalhar. 40 anos, né? Quero trabalhar. Perseverança. E finalmente, nós aprendemos com Simeão que para Deus realizar os nossos sonhos, tudo que nós precisamos ter é esperança. Não podemos perder a esperança. Se seu sonho não se realizou, você precisa ter paciência. Se seu sonho ainda não realizou, você precisa ter perseverança, mas sobretudo esperança. E para concluir, qual deve ser a nossa maior de todas as esperanças? Qual deve ser o maior de todos os nossos sonhos já sonhados? Reinar com Jesus. Esse é o nosso maior sonho. Pelo menos é o meu. E quando os magos indagaram com Herodes onde estava o recém-nascido rei dos judeus, porque nós vimos a sua estrela lá no Oriente e nós viemos para adorá-lo. Nós queremos adorar um rei. A meditação hoje pela manhã, Herodes ficou alarmado quando ele ouviu os magos perguntarem onde está o recém-nascido rei. Por que rei? Jesus nasceu como rei, viveu como rei, cresceu como rei, morreu como rei. Estava escrito lá na cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Só que ele não vai voltar mais como uma criança, lá numa manjedoura, num berço de palha, não. Como é que ele vai voltar? Como? Rei, rei das nações. Quem não temerá? Quem não glorificará o teu nome? Por isso é que ele pregou parábolas sobre o reino. Por isso é que ele distinguiu filhos do reino, filhos do maligno. Por isso é que ele nos ensinou, Pai Nosso, venha a nós o teu reino. Este é o nosso grande sonho. Nós vamos reinar com Jesus. E essa esperança nós não podemos perder. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele vai nos dar um reino eterno. Então, quando celebramos o Natal, nós precisamos lembrar disso. Nem todos os nossos sonhos vão se realizar, porque o maior de todos os sonhos da humanidade já foi realizado, que é a salvação através de Jesus. Esse é o maior presente de Natal. Quantas pessoas celebram o Natal e não têm a menor ideia de que o centro do Natal é a salvação de Jesus? Mas nós conhecemos o Jesus do Natal, não o Natal do Jesus apenas. E para aqueles que conhecem o Jesus do Natal, tem essa esperança no fundo do coração, que é a esperança de reinar, e reinar com Ele eternamente. Portanto, que neste Natal nós possamos agradecer todos os sonhos realizados. Sempre uma oportunidade para isso. Abaixe a sua cabeça e agradeça a Deus, porque esse presente você já tem. Esse presente você já tem. A salvação de Jesus para a sua vida. E quem sabe você possa compartilhar esse presente com muitos que ainda não o têm. Ore por isso.